Fala, gente, tudo bem? Jefferson Wesley aqui na área com vocês. Como é que vocês estão? Sem uns 2 ou 3 dias aí sem gravar vídeos para vocês, né? Se vocês escutarem aí um barulhozinho aí, é por conta que tá tendo umas obras aqui perto da minha casa. Mas hoje nós vamos falar sobre matemática e separamos aqui um assunto bem, bem legal para que vocês venham aprender, né, também. Vocês que têm dúvida aí, vocês que precisam desenvolver o raciocínio lógico matemático, eu vim trazer um assunto bastante interessante, né, para quando a gente vem ali precisar simplificar expressões, né. É um assunto que tanto é utilizado no ensino fundamental como no superior. Por exemplo, quando você vai calcular um limite, né, um limite de uma função, e ali cai numa indeterminação, você precisa utilizar, manipular a expressão para que venha ter condições de você venha acertar qual realmente é o limite da função. E aí vocês têm que, por exemplo, destrinchar ali uma função que tem a diferença de dois quadrados, por exemplo, você tem que colocar no produto da soma pela diferença para poder cortar com o de baixo. Então, assim, é um assunto básico, porém, quem não tem condições de desenvolver um produto notável pode ficar aí, de certa forma, sem poder simplificar algumas expressões lá na frente, certo? Então, eu separei algumas expressões aqui para vocês, né? Alguns produtos notáveis. Vamos ver hoje aqui o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, vem comigo que vocês vão aprender agora produtos notáveis. Então, gente, como vocês podem ver aqui, temos aqui um quadrado da soma, chamado de quadrado da soma de dois termos, beleza? E como é que eu faço, como é que eu resolvo e como é que eu desenvolvo esse produto notável? Então, eu vou fazer aqui para vocês rapidinho, né? A, A mais B vezes A mais B. Não é ao quadrado? Então vai ser A mais B, A mais B vezes A mais B. Porque esse A mais B está sendo elevado ao quadrado, beleza? Eu vou fazer de uma forma direta, multiplicando ali as duas parcelas da multiplicação, que é A mais B vezes A mais B. E depois eu vou fazer de uma forma mais simples, porém vocês vão ter que se ligar como é que se faz, né? Como é que se desenvolve o produto notável sem precisar fazer essa multiplicação, beleza? Então vamos lá. A vezes A, isso aqui ó, dá A ao quadrado. A vezes B dá AB. Beleza? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. B vezes A é a mesma coisa que AB. A ordem aqui dessa multiplicação não vai alterar o resultado. E B vezes B vai ser igual a B ao quadrado. Então, organizando isso aqui, ó, nós temos o seguinte, que A ao quadrado mais, ó, AB mais AB dá 2 vezes AB mais B ao quadrado. Então, chegamos aqui no final da expressão. E como é que eu poderia fazer de uma forma mais simples e mais diferente? Observe. Eu poderia fazer isso aqui, ó, esse quadrado dessa soma da seguinte maneira. Vou colocar aqui, ó, A mais B, novamente, beleza? E vou aplicar o produto notável nessa expressão. Vou chamar de regrinha, né? A regrinha do produto notável, que diz o seguinte. Você tem que memorizar isso, ó. O quadrado do primeiro vai ser igual. Sem ter que fazer a conta, sem ter que fazer a multiplicação aqui, de um pelo outro, né? Vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais
o quadrado do segundo termo. Chegamos ou não chegamos na mesma expressão? Aqui. Então repita comigo para você memorizar. O quadrado do primeiro termo mais, que estamos fazendo, o quadrado da soma, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Vamos lá, repetindo comigo, até você memorizar. O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Uma forma de você memorizar é anotar isso que eu estou dizendo aí no papel e ficar lendo. Quadrado do primeiro termo, anota, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E isso que eu estou dizendo para vocês, de anotar e ficar lendo até você pegar isso na sua mente, para você não estar precisando fazer conta, quando você vai ali para o cubo da soma e para o cubo da diferença, para você estar fazendo essas contas é meio trabalhoso. Agora, se você sabe memorizar essas regrinhas dos produtos notáveis, fica mais fácil para você desenvolver produto notável, certo? Beleza? Então é isso aí, gente. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Isso aí é o quadrado da soma. E o quadrado da diferença? Eu vou passar um tracinho aqui. O quadrado da diferença de dois termos vai ser, vamos lá, A menos B, concorda comigo? Vezes, porque não é ao quadrado, vai ser ele, esses dois termos, vezes ele mesmo. Então vai ficar A menos B vezes A, aliás, A menos B vezes não, menos B também, A menos B. Vai ficar o produto de A menos B por A menos B. Então aqui multiplicando, gente, esse vezes esse, os dois são positivos, então vai ficar A ao quadrado positivo. Esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. Então, a multiplicação de números ou letras, ou parte literal, de sinais contrários, o resultado é negativo. Ou seja, bota o sinal e faz A vezes B a B. Beleza? Então, a gente fez esse vezes esse, fez esse vezes esse. Agora, vamos fazer esse daqui, ó, vezes esse daqui. Beleza? Então, aqui o sinal é negativo e esse aqui é positivo. Sinais diferentes, sinais contrários. Multiplicação de números de sinais contrários é negativo. Então fica o quê? Vamos botar aqui, para quando for somar ficar melhor, vamos colocar AB. E esse vezes esse. Ó, multiplicação de números de mesmo sinal. Esse aqui é negativo, esse é negativo. Vai dar o quê? Positivo. Então fica B ao quadrado. Beleza? E organizando isso daqui, ó, temos essa parte literal negativa e essa parte literal aqui negativa. Então, vamos somar as partes literais iguais. Então fica assim, ó, ao quadrado menos AB menos AB fica menos 2AB. Beleza? Os dois são negativos, soma de números negativos. Né? Está devendo um AB, pede emprestado outro AB, fica devendo quanto? 2AB. Mais B ao quadrado. Quem já tem os macetes, gosta de dizer que estou falando assim para as pessoas que realmente ainda não tem esse macete de fazer, beleza? Já para você que tem esse macete, que já sabe, se concentra só na resolução e vai pegando aí como se desenvolve, beleza? Você que já sabe soma de números negativos, soma de nenhum número negativo por outro com um positivo. Aí então, se você já sabe, então fica só ligado aí como é que eu desenvolvo esse produto notável. Gente, tem uma forma mais simples de fazer, em vez de estar fazendo essas multiplicações todinhas aqui que eu fiz, né, esse produto de A menos B por A menos B, né? Fazendo isso, chegamos nessa solução aqui. Tem uma maneira mais rápida para eu desenvolver, quando eu estiver fazendo minhas contas? Tem. Né? A gente está falando do quadrado, do quadrado da diferença, né, de dois termos. Então, o quadrado da diferença de dois termos vai ser o seguinte, vai ser ó, o quadrado do primeiro termo, deixa eu colocar aqui, né?
Vou colocar aqui, falando isso daqui, tá? Tá nisso daqui. Esse é o quadrado da soma, esse aqui é o quadrado da diferença, beleza? Qual é a diferença? Aí vocês anotam aí. Não anotei por questão de espaço, porque eu não tenho tanto espaço nesse quadro. Mas vamos lá. Vai ser A menos B ao quadrado. E isso aqui, como é que eu desenvolvo pelas regrinhas dos produtos notáveis? Eu desenvolvo da seguinte maneira. Do jeito que eu fiz o quadrado da soma, eu também tenho uma regrinha para o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? O quadrado do primeiro termo, em vez de ser mais 2 vezes como o da soma, vai ser menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então vamos lá. Anota aí no teu caderno o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Anotou? Fica lendo até você pegar e não está precisando fazendo essas contas, não precisar estar fazendo todas as vezes essas continhas que eu fiz aqui para poder desenvolver. Beleza? Vocês podem fazer o quê? Memorizar a regra dos produtos notáveis. Beleza? Para ficar mais rápido os teus cálculos. Então aqui, ó, eu falei que o quadrado do primeiro termo, esse aqui é o primeiro termo e esse aqui não é o segundo termo. O primeiro termo é A, então o quadrado de A, vamos lá, ao quadrado, menos, porque agora estou falando do quadrado da diferença, menos 2 vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, mais, tá vendo? Ó, mais o quadrado do segundo termo, que é B ao quadrado. Cheguei na mesma expressão de cima, ó, tá vendo? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E sem precisar estar fazendo continhas algébricas, sem precisar estar multiplicando, beleza? Então é isso aí, gente. Ficou fácil, né? Falei do quadrado da soma, falei do quadrado da diferença de dois termos, e agora nós vamos falar do produto da soma pela diferença, né? Se você acompanhar aqui o passo a passo, dá para você entender, né, o que tem aqui nesse quadro, apesar de estar com muita informação próxima uma da outra por questão de espaço. Então aí, gente, é isso aí, vamos dar continuidade. Agora eu separei aqui outro produto notável para vocês, beleza? Produto da soma pela diferença, se eu fosse fazer essa continha aqui, ó, seria A mais B vezes A menos B. Então, multiplicando aqui, ó, A vezes A, fica A ao quadrado. Multiplicação de números sinais diferentes. A é positivo, B é negativo. Prevalência não negativo, certo? Então fica AB. Agora eu pego aqui, ó, multiplicação de números de sinais iguais, com parte literal de sinais iguais. Fica positivo. Multiplicação de parte literal com parte literal de sinais contrários. Resultado negativo. B ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Aqui, ó, tem parte literal aqui igual, só que simétricas, opostas. Menos AB mais AB, corta. Então sobrou o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é a resposta. Jefferson, tem uma maneira melhor de fazer, mais rápida, é mais simples? Tem. Toda vez que você vê um produto da soma pela diferença de dois termos, você pega a diferença e eleva os dois termos ao quadrado. Então isso aqui, ó, é igual a isso daqui, ó. Pega a diferença, quem é a diferença? A menos B. Deixa o A ao quadrado e B ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença implica a diferença dos dois termos ao quadrado. Beleza? Simples e fácil. Agora, mais difícil é essa daqui, porque para fazer o passo a passo é meio complicadinho, mas eu vou fazer para vocês para provar, né, esse produto notável. Então, nós temos aqui A mais B ao cubo. Então vai ser o quê? Vai ser A mais B vezes A mais B
quadrado. Um termo veio para cá, ficou outro termo multiplicado, sendo multiplicado ao quadrado. Só que esse termo aqui a gente conhece, que é o quadrado da soma. E qual é o quadrado da soma? Vai ser o quê? A mais B vezes o quadrado do primeiro, lembra? Mais 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E agora só é multiplicar isso aqui, ó. Tá vendo? Só é multiplicar. Vamos lá. O A multiplica todos os termos e o B multiplica todos os termos. A vezes A ao quadrado vai ser A ao cubo. Beleza? Aí aqui A vezes 2AB. Mais 2 vezes A vezes A ao quadrado vezes B. E agora o A multiplica o último termo lá. Mais o A aqui, ó. Multipliquei esse último termo aqui, ó. B ao quadrado. Aí fica o quê? AB ao quadrado. Tá? B ao quadrado. Terminou a multiplicação por A. Agora eu vou multiplicar quem? Vou multiplicar o B. Então fica isso aqui, ó. Fica isso aqui, ó. Esse vezes esse. Vai ficar o quê? Mais A ao quadrado vezes B, ou B vezes A ao quadrado. A ordem aqui não vai importar muito não. Só que eu estou botando já organizado para ficar mais fácil. Agora eu vou multiplicar esse daqui vezes esse daqui, ó. Eu tenho B aqui. Quando eu multiplicar com B, vai ficar B ao quadrado. Então fica mais 2A vezes B ao quadrado. E eu multiplico aqui o B ao quadrado, B com B ao quadrado. Fica mais B ao cubo. Beleza? Então eu tenho aqui ó, que organizar agora as partes literais. Então eu tenho aqui A ao cubo e não tenho mais nenhum A ao cubo aqui. Eu tenho 2A ao quadrado B e tenho isso daqui, ó. Então esse daqui, essa parte literal aqui, ó. Aliás, deixa eu fazer aqui. Essa parte literal aqui, ó, A ao quadrado B, essa parte literal, é igual a essa parte literal aqui, ó. É isso? E essa parte literal AB ao quadrado, tem aqui também, ó. Deixa eu fazer assim. AB ao quadrado com AB ao quadrado. E aí podemos fazer essa soma. Então quem eu circulei vai somar. Aqui tem 1A ao quadrado B. E aqui tem 2A ao quadrado B. Então isso aqui vai ficar A ao quadrado mais 3A ao quadrado B. Beleza? Aí mais... Tem isso aqui, ó. AB ao quadrado com 2AB ao quadrado. Isso fica 3. Porque aqui tem 1, ó, escondidinho. Fica 3A B ao quadrado mais B ao quadrado. Cheguei ao final. Então isso aqui é isso aqui, ó. Já tem uma forma melhor de se fazer isso aí? Tem. Aplicando a regrinha dos produtos notáveis. O cubo do primeiro termo, presta atenção e memorize isso aí. O cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo. Agora aqui, ó, o primeiro termo aqui é elevado ao quadrado. Agora não eleva o segundo. 3 vezes A vezes B ao quadrado, mais o cubo do terceiro termo, do segundo termo. Então é isso aí. Uma coisa é igual a outra. Beleza? Então vamos memorizar agora. O cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. É isso aí. Anota o que eu estou dizendo para que você não venha ter dificuldade na hora de resolver os exercícios. O cubo do primeiro termo mais 3 vezes. Aí eleva ao quadrado do primeiro termo e multiplica pelo segundo termo. Mais 3 vezes. Aqui, ó. 3 vezes. O primeiro termo agora eleva ao quadrado, em vez do primeiro termo, eleva o segundo ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo. O cubo do primeiro termo
mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, quadrado do segundo termo, mais o segundo termo ao cubo. É isso aí. Bateu, bateu. Quadrado do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Fechou? É isso aí. Aí, gente, então vamos dar continuidade à aula. Agora nós temos aqui, ó, em vez do quadrado da soma, nós temos aqui o quadrado da diferença. E como é que eu faço isso? Se a gente fosse fazer agora as continhas aqui, seria o seguinte. Seria A menos B vezes A menos B ao quadrado. Concorda comigo? Só que isso aqui eu conheço. Eu já passei para vocês. Então, A menos B vezes o quadrado do primeiro termo. Isso aqui é o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? E agora só multiplicar. Ó. Esse A vai multiplicar todos os membros da segunda parcela. Então, vamos lá. Presta atenção. A vezes A ao quadrado fica A ao cubo. A vezes menos 2AB fica menos 2A ao quadrado vezes B, que multiplica B. Agora eu pego aqui esse A e multiplico aqui, ó. A vezes B ao quadrado, os dois são positivos, resultado positivo fica A, B ao quadrado. Beleza? Então o A multiplicou todos os termos da segunda parcela da multiplicação, produto. Não é isso? Agora vamos multiplicar B. Isso aqui fica o quê? B vezes A, multiplicação de parte literal de sinais contrários, o resultado aqui vai ser negativo. Então fica A ao quadrado, botando em ordem aqui, para facilitar quando for somar com esse, A ao quadrado vezes B. Beleza? Agora vamos multiplicar aqui, ó, esse menos B com esse daqui. Então fica aqui, ó, multiplicação de números sinais iguais, semelhantes. Então o resultado vai ser positivo. Só que vai ser o quê? B vezes B aqui vai dar B ao quadrado. Então vai ser 2A B ao quadrado, certo? 2AB ao quadrado. E esse menos B multiplica agora um número positivo aqui, ó, um número positivo. Se nós comprarmos, resultado negativo. B vezes B ao quadrado vai ser B ao cubo. Vamos olhar agora, separar aqui as partes, os monômios, na verdade, os monômios que têm a parte literal semelhante, certo? Então aqui é 2AB. Vamos lá. 2AB. Onde é que tem AB ao quadrado? Aqui, ó. Certo? E AB ao quadrado. Onde é que tem AB ao quadrado? AB ao quadrado tem aqui, ó. AB ao quadrado. Beleza? Então, prosseguindo aqui, ó. A ao cubo. Então, vamos somar, né? Essa parte literal aqui, ó, semelhante com essa daqui. 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado fica menos 3A ao quadrado vezes B. AB ao quadrado B. Agora vamos somar essas partes literais aqui, ó. Mais 1AB ao quadrado mais 2AB ao quadrado fica 3AB ao quadrado. E aqui nós temos menos B ao cubo. E finalizamos. Certo? Professor Jefferson, muito complicado. Tem uma maneira melhor de se fazer? Tem. Você aplicando a regra do produto notável, que você tem que memorizar como eu memorizei. Que é o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo quadrado do segundo termo menos b ao cubo.
Vamos memorizar? O cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos b ao cubo. Beleza? Tranquilo? Aí, ó. O primeiro termo ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo quadrado do segundo termo menos o segundo termo ao cubo. Memorize, porque isso aí vai ajudar muito vocês. Então, é isso aí, galera. Beleza? Então, vou apagar aqui e fazer uma revisão com vocês. Então, isso aqui é o quadrado da soma dos termos. É o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Isso aqui, o quadrado da diferença, vai ser igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Vamos lá. Produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença de dois termos é... O resultado é isso. Pega a diferença sempre e eleva os dois termos ao quadrado. É isso aí. Cubo da soma. É o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo, o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. É isso aí. E o cubo da diferença? Tá vendo como eu sei? Tem que memorizar. Ó, o cubo do primeiro termo ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos o cubo do segundo termo. Isso aí, fechou. Beleza, gente? Fiquem todos com Deus. E não se esquece, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo está somando para a sua vida, se você está adquirindo conhecimento comigo, não esquece de compartilhar o vídeo e deixar o like. Senta o like lá pra gente, nos ajuda, beleza? E se inscreva no canal, para o nosso canal crescer e alcançar mais pessoas, beleza? Porque matemática, não se esquece, matemática é para a vida.